Olá, eu sou a Renata Waxman, do Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, e agora nós vamos conversar sobre o transporte seguro da criança e do adolescente nos veículos a motor. O impacto do trânsito a nível mundial é estarrecedor. E a cada ano no mundo inteiro temos mais que 1 milhão de mortes, sendo que cerca de 10 milhões de lesões incapacitantes e permanentes. A maioria dessas lesões, a maioria dessas vítimas está nos países mais pobres, e os pedestres e as crianças acabam sendo o grupo mais vulnerável. E conforme a criança vai crescendo e se transforma em adolescente, os riscos como passageiro de veículo a motor vão aumentando exponencialmente, pois a partir da segunda fase da adolescência, muitas vezes eles já são motoristas ou eles têm um comportamento absolutamente inseguro através da ingestão de álcool, seja atrás da direção, seja como pedestres. A situação no Brasil, segundo o Unicef, ela é contraditória e perversa. Essa publicação é de 2005, porque as crianças e os adolescentes estão conseguindo cada vez mais, principalmente dos países pobres e especificamente no Brasil, estão conseguindo chegar à adolescência, e os problemas maiores com relação a isso é que, ao chegar à adolescência, infelizmente, estão sendo assassinados pelo trânsito, por grupos de extermínio, pela polícia ou por outros da sua mesma faixa etária, ou seja, pelos seus pares. Daí ser contraditório e perverso. E como se faz a proteção de crianças e adolescentes no trânsito? Isso tem que começar lá atrás, durante a gestação. Então é o obstetra, é o pediatra, naquela oportunidade que ele vai ter de conversar com aquele casal que vai se tornar em breve pai, porque eles precisam entender que o transporte, desde o primeiro passeio da vida do bebezinho, e que é da maternidade para casa, já tem que ser feito de forma segura, ou seja, num assento específico para bebês pequenos, e a criança presa no cinto de segurança, e jamais em tempo algum ser transportada no colo ou naqueles Moisés, enfim, aquelas estruturas que são absolutamente inadequadas. Para as crianças, segundo o Centro Nacional norte-americano, e aqui para nós no Brasil também, o transporte seguro se faz através de 4 passos. Então vamos lá, quais são eles? O primeiro modelo de assento, que é aquele que vai ser usado desde a maternidade para casa, é um modelo chamado assento infantil ou bebê conforto. Ele vai ser utilizado pela criança até completar cerca de 1 ano ou atingir o peso de 9 quilos. Deve ser usado então desde o nascimento até a criança estar pesando cerca de 9 quilos, e ele vai ser instalado de costas para o painel na chamada posição invertida, ou seja, o bebezinho vai estar olhando para o encosto do banco traseiro do veículo, certo? O bebê vai ficar acomodado na cadeirinha, sem estar envolto em mantas, em cobertores, nada disso. Ele vai estar com a roupinha dele e ele vai estar sempre, todas as vezes, utilizando o cinto de segurança desse modelo, que é um cinto de segurança de 5 pontos, como vocês vão ver. São 2 faixas que correm pelos ombros, 2 faixas na porção baixa, na altura das saliências ósseas do quadril, e uma 5ª faixa que vai ficar localizada entre as perninhas. E o cinto ele vai ser afivelado e vai se adaptar à espessura da roupinha da criança. Por isso que ela não pode estar enrolada em nada, porque senão pode deslizar, escorregar, e o cinto não vai cumprir o papel dele, que é segurar a criança, certo? E se tiver muito frio, aí sim o conjunto criança e assento, já com o cinto colocado, daí pode ser coberto com uma manta.
Podemos também utilizar nessa faixa etária um acessório que firma a cabeça e o pescocinho do bebê, e esse assento vai estar preso no banco de trás do veículo pelo cinto de 3 pontos do mesmo banco, ou seja, a faixa transversal e a faixa subabdominal. Esse modelo de assento infantil ou bebê conforto, hoje em dia temos vários modelos disponíveis no mercado que tem uma base, que essa sim vai ficar no carro, e o assento, que é o bebê conforto, ele vai se destacar, se soltar, e aí o bebezinho pode ser transportado e vai ser utilizado como um bebê conforto. Mas nunca devemos nos esquecer que precisa saber instalar, precisa verificar o cinto de segurança a todo momento se o conjunto está bem preso, e a seguir vamos fazer a demonstração desse modelo para que vocês entendam melhor e possam divulgar e passar todas essas informações. Esse é o primeiro modelo, é o modelo que vai ser utilizado desde a maternidade para casa, pelo bebezinho, e é o chamado assento bebê conforto. Porque, na verdade, esse é aquele modelo que também pode ser utilizado como bebê conforto, e inclusive para levar a criança, o bebezinho no caso, em segurança no transporte. A característica principal desse modelo é ele ter aquela base que eu já havia falado para vocês, e essa base ela vai ficar presa no carro. Ela fica no carro, no banco de trás do veículo, e a cadeira, ao ser trazida com o bebê ou até sem o bebê, vai ser colocada e adaptada nessa base. A base vai ficar presa pelo cinto de 3 pontos do veículo, e o bebê em todo o tempo, em todos os seus passeios, ele vai estar preso no cinto de segurança, que é de 5 pontos. 2 faixas que passam pelos ombros, dá para ver que existe uma regulagem conforme o bebê vai crescendo. Dá para se regular para essas faixas não virem muito altas nem muito baixas e apertarem os ombros do bebê. 2 faixas que acabam sendo subabdominais, que ficam na porção baixa do abdômen mesmo, e a 5ª, que é onde acopla todas elas, que acaba ficando entre as perninhas. Chama atenção também para esse tipo de dispositivo que prende as 2 faixas que vêm pelos ombros, que ele é muito bom no sentido de conferir maior segurança, porque muitas vezes o bebê, mesmo pequeno, ele pode tentar se soltar, e esse dispositivo localizado na altura dos mamilos da criança, ou seja, no meio do tórax, ele na verdade confere segurança. Lembro que a posição é de costas para o painel o tempo todo. E o bebezinho vai poder ficar nesse modelo, utilizando essa cadeirinha até completar 1 ano ou atingir 9 quilos. O segundo modelo de assento é chamado modelo reversível, e daqui a pouquinho eu já vou explicar por quê. Ele vai ser utilizado a partir do momento que a criança atinge cerca de 1 ano ou esteja pesando 9 quilos, até o momento que ela estiver com 18 quilos de peso e estiver mais ou menos contando com 4 anos. Esse modelo já é bem mais estruturado, consta de assento e encosto, ele é bem maior, ele é bem mais firme, e ele também possui um cinto de segurança próprio de 5 pontos. 2 faixas que passam pelos ombros, 2 que passam pela porção inferior do abdômen, e uma 5ª faixa que vai ficar entre as pernas da criança. Por que ele é chamado de modelo reversível? Ele vai ser utilizado a partir do momento que a criança já tenha um pleno controle tanto do pescocinho e da cabeça,
até mais ou menos os 4 anos, e ele é irreversível porque ele pode ficar de costas para o painel pelo menos até a criança completar 2 anos. Não precisa ter pressa de mudar e virar para frente assim que ela completa 1 ano, porque na verdade, para a segurança de sua cabeça e de sua coluna cervical, o ideal é que fique, e os testes mostram isso inclusive, é que fique de costas para o painel até os 2 anos. Esse modelo de cadeira, como vocês vão ver na demonstração, ele pode ficar de costas para o painel até a criança completar 2 anos e depois ele pode ser virado para frente. Após 1 ano, até pode ser instalado para frente, mas de novo, o ideal é que fique até os 2 anos. A criança fica na posição sentada, se possível na posição central do banco traseiro. O modelo, o assento reversível, vai ficar preso pelo cinto de segurança de 3 pontos nessa posição. Se o carro não possuir modelo de cinto de 3 pontos nessa posição, então é melhor que fique numa das laterais, e a criança vai ficar sempre presa pelo modelo de 5 pontos. O segundo modelo, cuja demonstração vamos começar agora, é o modelo chamado reversível. Por quê? Num primeiro momento, a partir do momento que a criança não tem mais como utilizar o modelo bebê conforto, porque ela já completou 1 ano ou ultrapassou os 9 quilos, ela vem para esse segundo modelo, que é uma cadeira com assento e encosto, que vai continuar de costas para o painel até pelo menos a criança completar 2 anos. Esse modelo, por isso que ele é reversível, ele se adapta com esta alça, inclusive. A sua inclinação que é regulável também, pode ficar mais inclinadinho para trás, para trazer maior conforto para a criança pequena. Ao mesmo tempo, tem as proteções laterais que fazem com que quando a criança adormece, para que ela não fique para que ela não penda e não fique muito de lado, ou a cabecinha realmente não despenque, e o cinto de segurança continua sendo o cinto de 5 pontos. A partir do momento que a criança estiver com 2 anos, o modelo poderá ser virado para frente do painel. Aí esta alça vai ser removida. A inclinação do assento, inclusive, pode mudar. A criança vai se sentar mais ereta. Ou seja, a partir desse momento ela já está olhando para frente do painel, para o painel da frente do carro mesmo. E o cinto de segurança continua o mesmo. Esses dispositivos para protegerem e aderirem bem nos ombros, das 2 alças dos ombros, lembrar que é regulável. E isso tem que prestar muita atenção para não apertar os ombros ou para não vir muito na região superior, apertando o rosto da criança. E o cinto vai ter as 2 faixas subabdominais e a 5ª faixa, por isso que é de 5 pontos, que vai estar entre as perninhas da criança. E lembrar que, para soltá-lo, tem que fazer uma certa força, porque não pode ser muito mole nem flexível demais, porque senão a criança vai conseguir soltá-lo sim. E dependendo do modelo, pode ter também aquele dispositivo que prende a essas 2 alças, uma na outra, aquele clipe, para que a criança não se solte das alças dos ombros. E a criança vai permanecer nesse modelo até completar 2 anos ou estar pesando cerca de 18 quilos. O terceiro modelo é o chamado modelo booster, ou assento elevatório, que pode ser utilizado a partir do momento que a criança já está com 18 quilos, ou seja, aquele modelo anterior, o assento reversível já está pequeno para ela, ou depois de ter completado 4 anos. O modelo booster, ele pode ter no início, ele pode ter, como a figura que a direita superior mostra, assento e encosto. E hoje em dia nós já temos disponíveis no mercado à venda esse modelo booster com assento e encosto e já com cinto de segurança de pelo menos 3 pontos também. Se não for de 3, pelo menos de 4.
Então, o mecanismo é o mesmo. A criança já está de frente para o painel, se possível, no meio do banco traseiro. O booster com assento e encosto vai ficar preso pelo cinto de 3 pontos do veículo e a criança sentada, bem apoiada, com as pernas dobradas. Muitas vezes eles ainda não conseguem encostar os pés no chão, mas não tem problema, mas ela tem que estar na posição sentada, presa pelo cinto do booster. Conforme a criança cresce, o booster ele pode ser desmembrado, ou seja, podemos tirar o encosto dele e fica somente o assento, que pode ser utilizado com a criança novamente sentada, com as pernas dobradas, nada com das pernas esticadas ou viradas para a lateral do banco de trás, e aí sim ela vai poder ficar presa no banco de trás pelo cinto de 3 pontos do veículo. E por que se chama assento elevatório? É porque ele eleva a criança e aquele cinto de 3 pontos ele vai passar pelos locais adequados e não nas posições erradas, podendo causar lesões muitas vezes graves. A faixa transversal vai cruzar o meio do ombro, passando pela transversal mesmo, mas sempre no meio do ombro, nunca no pescoço. Daí é melhor a criança estar elevada. E a faixa abdominal, na verdade, ela tem que ser subabdominal, ela tem que passar sobre as saliências ósseas do quadril. E hoje em dia também já existem uma espécie de dispositivos parecidos com aqueles Isofix, que na verdade eles ficam presos ao cinto do veículo e a posição superior do encosto do carro, para que o cinto passe mesmo pelo meio do ombro e jamais pelo pescoço. E nunca esquecer de orientar que a faixa abdominal não pode passar pelo meio do abdômen, e sim pelas saliências ósseas do quadril. Nunca substituam ou orientem a substituição desse assento elevatório, só o assento, por alguma almofada ou travesseiro, porque vai ficar instável, a criança vai escorregar e as lesões que disso pode advir são muito maiores. A seguir, as demonstrações desse tipo de assento. O terceiro modelo, ou booster ou assento elevatório, para as crianças que já atingiram 18 quilos ou a idade de 4 anos, ele vai continuar no banco de trás do veículo, preso pelo cinto de 3 pontos do banco de trás, e o cinto de 3 pontos do veículo, nesse modelo que tem tanto o assento quanto o encosto, que é o modelo ideal para ser utilizado para aquelas crianças que acabaram de sair do modelo anterior, que seria o modelo reversível. O cinto de 3 pontos, a faixa transversal passa por aqui e a faixa subabdominal dele passa por aqui. Ele pode ser tanto deste lado quanto desse aqui. E tendo assento e encosto, ele tem também o modelo com 2 faixas de cinto que no caso passam pelos ombros, que tem altura regulável também e que prendem numa estrutura que seria, no caso, como se fosse o terceiro ponto que fica entre as pernas da criança. Essa é a forma ideal em termos do modelo inicial do assento elevatório. Então, com assento, com encosto, com cinto de segurança próprio e o cinto de 3 pontos do veículo, prendendo sempre no banco de trás do veículo. A partir do momento que a criança atingir 1,45 m, aí sim ela pode ficar sentada no banco de trás, com as pernas dobradas, os pés apoiados no chão e o cinto de segurança de 3 pontos passando da forma mais correta que existe. No caso, de novo, a faixa transversal pelo meio do ombro e a faixa abdominal nas saliências ósseas do quadril, ou seja, lá embaixo, e nunca abdominal. O cinto de segurança, então, ele vai estar indicado a partir do momento que aquele adolescente atingiu 1,45 m e conseguir se sentar corretamente no banco de trás do veículo. A partir da idade de 12 anos, se o adolescente tiver
altura de 1,45 m ou mais, aí ele já pode ir para o banco da frente, mas nunca antes de ter atingido essa estatura, porque o banco da frente é perigoso pela própria altura do painel e também pelo airbag, quando inflar, pode causar lesões gravíssimas. Ou seja, até 1,45 m, o local dessa criança ou desse adolescente é no banco de trás. E pensando na criança maior, que já não necessita do modelo anterior em termos de assento elevatório, do booster que tenha assento e encosto, pode-se utilizar somente o assento, que é um modelo que encaixa muito bem na maioria dos bancos de trás dos veículos. O cinto, a criança vai ficar sentada, com as pernas dobradas, e se os pés apoiarem no chão, tudo bem, se não, no chão do veículo. O que não pode é ficar com as pernas por cima dessas laterais, e o cinto de 3 pontos do veículo é que vai prender a criança, que vai estar sentada e muito bem apoiada nesse tipo de assento. O cinto, a faixa transversal, que vai ter que passar pelo meio do ombro, certo? E a faixa abdominal, que na verdade vai ser subabdominal, que vai passar por aqui, vem por aqui, cobre as saliências ósseas do quadril da criança, e o cinto fica preso, seja de um lado ou do outro. Mas lembrar que a criança tem que ficar o tempo todo sentada, ela já tem que ser maior, porque senão o ideal é que use o modelo anterior, e ela vai ficar presa pelo cinto de 3 pontos, que vai passar pelo meio do ombro e pelas saliências ósseas do quadril. A nova resolução do CONTRAN, da nossa legislação, ela acabou trazendo um grande avanço à lei em vigor, mas infelizmente ela determina que o transporte das crianças tem que ser feito no banco de trás, com algum assento específico, somente até 7 anos e meio. E como acabamos de ver, pelo menos até 12 anos, ou atingir 1,45 m. A partir daí é que podem ir para o banco da frente e ficar só com o cinto de segurança. A partir de setembro de 2010, a legislação começou a valer e todos os assentos devem ser certificados pelo Inmetro, certo? E também temos como apoio o Relatório Mundial de Prevenção de Acidentes da Organização Mundial de Saúde e do UNICEF, na verdade mostrando o impacto das injúrias no trânsito e mostrando especificamente o que funciona. Em termos de leis, lembrando dos nossos motoristas jovens e que muitas vezes ingerem álcool e vão dirigir, tem que ter uma idade mínima para ingestão de álcool, limites de velocidade tem que ter tolerância zero, principalmente para os motoristas jovens, sistemas graduados para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, uso obrigatório de capacetes, uso obrigatório de assentos de segurança ou cadeirinhas, os chamados redutores de velocidade, separar o pedestre, o ciclista, a criança e o adolescente das vias públicas, usar faróis durante o dia para motociclistas e, a partir deste relatório, com essas evidências que eu acabei de citar, que são as evidências científicas comprovadas, eles elaboraram um programa chamado Keep Kids Safe, que na verdade é aquele programa que, se todas essas medidas de segurança fossem adotadas e preservadas, mais de 1.000 crianças poderiam ser salvas no mundo a cada dia, se essas medidas de prevenção fossem adotadas, uma vez que elas são comprovadas. E a nossa campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, o nosso selo, que é o Fique por Perto, acidentes são evitáveis, e lembrar que você, pediatra, tem um papel fundamental em orientar as famílias e as futuras famílias no transporte seguro das nossas crianças e adolescentes. Obrigada.